Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre modelagem de dados no Power BI. Basicamente, hoje nós vamos aprender a construir um modelo onde nós podemos comparar dois períodos distintos, ok? Sabemos da importância da dimensão de tempo ao trabalhar com análise de dados. Então, hoje nós vamos aprender a fazer essa comparação. Então, tenho aqui um exemplo do modelo que nós iremos criar. Eu tenho aqui uma tabela de vendas, onde eu posso filtrar aqui por grupo de materiais, ok? Grupo de produtos que eu trabalho. E aqui nós também podemos fazer a comparação entre dois períodos. Então, basta eu selecionar aqui no período A um período e no período B um segundo período e verificar a performance de cada categoria dessa aqui nos períodos selecionados. E eu posso ainda equiparar a segunda, o segundo período para o tamanho do primeiro, de forma que se eu clicar aqui, ele faz a comparação aí como se ambos os períodos tivessem o mesmo tamanho. Então, mesmo que se eu trabalhar com períodos diferentes, ok? Eu consigo saber a performance. Por exemplo, comparando todo o meu período aqui na tabela B, ok? Eu consigo verificar que ele teve, por exemplo, em aparelhos, um pouco melhor de performance com esse período selecionado aqui. Se a gente for selecionando os períodos diferentes, a gente consegue fazer essa comparação, ok? Então, é basicamente esse o modelo que nós vamos criar. Apresentado o modelo, então nós vamos aqui para um arquivo em branco no nosso arquivo do Power BI, ok? Já com o nosso modelo que eu vou apresentar para vocês. Então, antes de começarmos a montar, eu vou apresentar as tabelas que nós temos aqui no nosso modelo. Então, basicamente, nós temos 4 tabelas aqui, mas iremos utilizar apenas 3, ok? Essa tabela aqui de vendas nós vamos utilizar com a nossa tabela de dimensão categoria, que basicamente é a lista de categorias que eu tenho, ok? Eu tenho essas categorias aqui com os seus grupos respectivos e ela está vinculado pela coluna de categoria ID aqui, né, relacionada com a nossa tabela de vendas e também com a tabela de compras, ok? Só para a gente entender um pouquinho uma situação, por isso que tem essa tabela aqui. E eu tenho a minha tabela calendário, que é a tabela que nós utilizamos a data aqui para fazer o filtro entre a tabela de vendas e também a tabela de compras se a gente estivesse utilizando ela, ok? Então é basicamente esse modelo que a gente tem e a gente vai precisar adicionar uma nova tabela que a gente já vai falar dela daqui a pouquinho. Então vamos lá. Para a gente possa começar, nós vamos primeiro criar parte do primeiro período, que é o período A, ok? Então para isso nós vamos inserir aqui um gráfico, ok? Eu vou selecionar esse gráfico aqui de colunas clusterizadas. Nós vamos colocar esse gráfico aqui. Nós vamos colocar também nesse gráfico aqui as nossas categorias no eixo aqui, que será o valor que nós vamos colocar aqui. Agora nós precisamos então fazer a medida que nós vamos acrescentar nesse gráfico. Então para isso eu vou adicionar uma nova medida que nós vamos chamar de vendas, ok? Vendas período A, que vai ser basicamente o que já estiver selecionado na nossa tabela calendário. Então vamos lá. Aqui vai ser o somatório da minha coluna total do pedido da tabela F vendas. Então isso aqui não tem muito segredo, é só a gente somar. Vou arrastar aqui para o nosso gráfico, então já ficou aqui, eu já tinha colocado no eixo as categorias e ficou também aqui as vendas período A no nosso gráfico, ok? O que a gente vai fazer? Vamos formatar esse gráfico. Então vou clicar aqui, vou remover o eixo Y, não preciso do eixo aqui, porque eu vou colocar o rótulo de dados. Vou adicionar o rótulo de dados aqui, posso formatar aumentando um pouco o tamanho do rótulo, ok? Se quiser colocar também um fundo aqui, a gente pode para diferenciar. E nós vamos agora colocar um título nesse gráfico. Então vou vir aqui em título de dados, nós vamos colocar aqui comparativo de vendas, ok? Nós vamos adicionar aqui uma cor que a gente possa visualizar. Vou colocar a cor da fonte branca aqui. Podemos colocar um cinza mais escuro aqui. Vamos colocar um cinza mais escuro aqui, isso aí. E agora nós vamos colocar a legenda também. A legenda é importante porque como a gente vai ter duas colunas diferentes aqui, a gente possa entender o que cada coluna representa. Então, vou vir aqui em legenda, ok? Então, nós vamos colocar a legenda no nosso gráfico. Ela ainda não tem legenda justamente porque ainda não temos aqui a nossa segunda coluna. A partir do momento que a gente colocar a segunda coluna, a gente vai conseguir colocar a legenda. O que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui agora e colocar aqui o nosso segmentador de período. Então vamos lá. Para isso nós vamos escolher o segmentador de dados. Nós vamos adicionar aqui um visual de segmentação. Vamos colocar aqui. E nós vamos puxar aqui da nossa tabela calendário para o nosso segmentador a coluna data. Então a gente vai colocar aqui e agora é só fazer a formatação também. Nós vamos colocar aqui um título, ok? Vamos chamar esse título de período A. Período A. E nós vamos remover aqui o cabeçalho.
para tirar aquela palavra data, e agora é só fazer formatação. No título aqui, eu vou colocar a cor da fonte branca e vou colocar a cor da tela de fundo na mesma cor da barra aqui, para o usuário ficar entendendo que essa caixa aqui equivale aqui à nossa barra que está aqui. Perceba que, como já temos lá a nossa relação, se eu filtrar aqui, automaticamente ele muda os valores ali da nossa segmentação, ok? Os próximos segmentadores, né? Vamos agora só colocar aqui uma tela de fundo também. Vou selecionar aqui, colocar uma cor cinza mais clara. E nós temos aqui o nosso primeiro segmentador. Agora eu vou fazer aqui um segundo segmentador para os grupos, de forma com que eu possa agrupar aqui e mostrar apenas algumas informações aqui e não todas como estão sendo exibidas aqui, ok? Então eu vou aqui inserir um segmentador de dados. Vou puxar para esse segmentador de dados aqui o nosso grupo da tabela categoria. Vou arrastar para cá. Opa, arrastei. Vamos dar um Ctrl Z. Vamos arrastar para esse visor aqui. Ok? O grupo. E agora sim, nós vamos deixar esse grupo aqui, que ele vai ser o nosso filtro, de forma com que a gente vai selecionando aqui. Cada um e ele vai segmentando ali para a gente, ok? Então agora eu vou usar o pincel. Vou copiar aqui, perceba que ele não colocou o título, né? Porque a gente tem que vir aqui e digitar a informação que a gente quer, que é grupo, ok? É o título do nosso gráfico, do nosso segmentador. Então nós temos aqui já funcionando, agora basta a gente mudar aqui essa cor aqui para não ficar confundindo. Vamos colocar aqui um cinza aqui também, só para ficar um pouquinho diferente. E a gente já tem aqui o nosso filtro. Daqui a pouco a gente vai fazer o de equiparar e agora nós vamos aprender a fazer o período comparativo. E aqui que entra a grande jogada que nós vamos criar, ok? Então vou diminuir um pouquinho esse segmentador aqui e a gente vai criar o nosso segundo segmentador do período B. E para isso nós precisamos, e aqui é o grande truque, criar uma nova tabela calendário, ok? A gente pode fazer isso de diversas maneiras. Poderíamos utilizar o nosso editor de consultas para duplicar a tabela calendário, mas nós, já que estamos falando de modelagem de dados, vamos utilizar o DAX para fazer essa nossa nova tabela. Então para isso eu vou clicar aqui em modelagem de dados, vou clicar em nova tabela, ok? E nós vamos chamar aqui ó, de calendário, ok? Calendário. Só que eu vou colocar comp, que vai ser de comparação, ok? E aqui nós vamos utilizar uma função chamada all no blank row, ou seja, todas as linhas que não estiver em branco e ele me pede uma tabela. E no caso aqui eu quero a minha tabela de calendário e eu vou fechar parênteses e vou dar um enter. Perceba que fazendo isso ele vai gerar uma nova tabela idêntica à nossa tabela anterior, calendário aqui, ok? Então nós temos aqui a nossa tabela idêntica, ok? E agora nós precisamos fazer a relação para começar a fazer isso. Então essa tabela calendário que vai ser a tabela do período B, ok? Então essa é a tabela calendário do período A e aqui do período B. Normalmente, o que as pessoas fazem? Se a gente tivesse apenas uma tabela de fato, a gente poderia vir aqui e fazer uma segmentação, ok? Da data com a data, para cada tabela de fato. Porém, cada vez que a gente faz isso aqui, se tivesse mais fatos, a gente teria que fazer isso com cada uma das tabelas. E isso aqui é a forma mais intuitiva que as pessoas costumam a criar esse modelo de dados. Mas já que a gente está aprendendo a falar de modelagem de dados, nós vamos fazer o seguinte. Quando nós temos mais de uma tabela fato, a gente pode fazer uma segunda relação, que ela não é tão intuitiva, mas essa relação é exatamente entre as duas tabelas calendário, e a gente vai vincular a data de uma tabela com a outra, ele vai gerar uma relação 1 para 1, porque eu só tenho uma data aqui em cada uma dessas tabelas, para cada data aqui eu também tenho uma data aqui, por isso é uma relação 1 para 1. Porém, essa minha relação aqui, eu vou utilizar ela como uma relação inativa. Então, eu vou desativar esse relacionamento. Desta forma, toda vez que eu quiser utilizar em uma medida essa tabela aqui, basta eu ativar, pegar todas as datas dessa tabela e ativar a relação com essa outra tabela aqui. Porque essa tabela aqui vai conseguir filtrar a nossa tabela calendário, ok? Então, quando eu selecionar qualquer período de data nessa tabela, automaticamente ela filtra essa tabela que vai filtrar as demais. Então, vamos lá. Feito isso, a gente vai agora criar, então, a nossa medida do período B, de vendas do período B. Então, vamos lá. Nós temos aqui vendas do período A. Eu vou clicar aqui, botão direito, nova medida, e nós vamos criar agora vendas do período B, ok? É igual, e a gente vai utilizar a função calculate para fazer a nossa medida. Primeira coisa que ele pede é a expressão. E é justamente aquela somatória que a gente fez no período A. Então já vou chamar a mesma medida aqui de vendas do período A, porém nós vamos agora aplicar um filtro. E o primeiro filtro que nós vamos aplicar é pegar toda a minha tabela calendário,
Por isso eu vou utilizar o all aqui, ok? Para pegar toda a minha tabela calendário. E quem vai mandar na minha tabela calendário vai ser a minha tabela de comparação. Então eu pego tudo aqui e o filtro que eu aplicar na minha tabela de comparação no meu segundo calendário aqui, eu vou conseguir filtrar ela, ok? Então vamos lá. Para isso eu tenho que ativar a relação. Então nós vamos utilizar aqui o User Relationship, ok? Entre as duas tabelas calendário. Então eu vou pegar aqui a data da minha tabela de calendário com a data da minha tabela de calendário de comparação. Então o que eu estou falando? Toda vez que essa medida for utilizada, eu vou ter essa relação ativa entre as duas tabelas de calendário e vou pegar essa tabela inteira. Porém, quando eu filtro na minha tabela de comparação, automaticamente ele também vai filtrar aqui essa minha tabela de calendário, ok? Então eu vou fechar parênteses aqui do Relationship, vou fechar o parênteses do Calculate e a gente já tem aqui a nossa vendas do período B. Basta a gente arrastar aqui para o nosso gráfico, ok? E a gente vai conseguir comparar as duas, ok? Perceba que agora nós já temos a nossa legenda ali ativa, olha. Agora a gente consegue verificar a legenda, que a gente não conseguia. A gente tem aqui a legenda agora. Podemos formatar ela, ok? Vou colocar aqui um pouquinho maior. E a gente já tem aqui a vendas do período B, ok? Vamos lá, vou fazer uma cópia desse meu segmentador. Vou arrastar para cá. Vou simplesmente mudar aqui a cor, né, do nosso título para ficar agora com a cor da segunda coluna, ok? Nós vamos colocar a cor da segunda coluna, vamos mudar obviamente para o título B, porém a coluna que nós vamos utilizar nesse segmentador não é mais a coluna data da nossa tabela de calendário, e sim a data do calendário de comparação. Basta a gente arrastar para cá e agora a gente consegue, utilizando essas duas, modificar lá o tamanho. Então agora esse meu período modifica e esse outro período aqui modifica também, ok? Então aqui agora a gente consegue desta forma ativar a relação que a gente quer, ok? Se a gente quisesse um terceiro período, a gente teria que fazer mais um clone da tabela de calendário para o terceiro período, ativar a relação dessa tabela com a tabela principal de forma inativa e aí a gente iria montar essa nossa relação, ok? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a nossa tabela de equiparar os valores. Perceba que aqui ele não equipara. Se eu coloco um período pequeno contra um período muito grande, as minhas tabelas, né, eles fazem o filtro literal. Para fazer essa equiparação, o que nós vamos fazer? Basta a gente verificar nessa nossa tabela aqui quantas linhas estão filtradas, ok? E fazer um percentual de comparação com quantas linhas estão na tabela anterior. Dessa forma a gente vai criar um fator, ok? De equiparação. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar esse fator de comparação para vocês entenderem, ok? Então vamos lá. Como é que a gente vai criar esse fator? Eu vou clicar aqui, olha, na tabela vendas, nova medida e vou chamar de fator. O fator é simples. Como é que vai ficar esse fator? Basta a gente dividir a quantidade de linhas que a gente tem na tabela A pela tabela B. Imagina, por exemplo, que eu tenho 100 linhas aqui e eu tenho 50 aqui. Quando eu pego 100 e divido por 50, eu vou ter exatamente aí o meu fator de equiparação entre elas. Desta forma, basta eu pegar na minha tabela principal aqui, na minha medida secundária, perdão, que é de vendas do período B, e multiplicar por esse fator. Então vamos lá, nós vamos utilizar a função divide e vamos pegar aqui, ó, a quantidade de linhas. Então para isso nós vamos utilizar o count rows, ok? Da minha tabela calendário, ok? E dessa forma eu vou colocar um ponto e vírgula, o meu denominador vai ser exatamente a quantidade de linhas da minha tabela calendário de comparação. Dessa forma eu vou ter uma porcentagem entre uma e outra. Então, fazendo isso aqui, quando eu coloco aqui, ó, 100, imagina 100 linhas e 50, 100 dividido por 50, eu vou ter 2 de diferença, o fator 2, ok? Então, quando eu coloco aqui metade, olha, vamos supor que está metade, dá exatamente a metade das linhas. Eu pego esse valor aqui e multiplico por esse fator 2 e ele vai ter exatamente como se tivesse esse tamanho aqui. Então, dessa forma, sem fazer a nossa tabela de comparação, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar as nossas medidas aqui, ó, e vou multiplicar pela medida de fator, ok? Olha, vamos multiplicar pela medida de fator que a gente acabou de criar. Dessa forma, ele já faz a comparação automaticamente. Perceba que independente do tamanho, ele está equiparando, ok? Olha lá, independente da quantidade de linhas, ele está equiparando o meu segundo período. O que eu fiz, né, foi marcar se eu quero equiparar esses períodos ou não. Para isso, eu criei um outro filtro aqui e esse filtro nós colocamos o sim ou não. Então, para isso, eu vou inserir aqui, olha, em página inicial, inserir dados, nós vamos criar uma tabela aqui virtual. Aliás, nós vamos criar uma tabela aqui utilizando o nosso inserir dados aqui do M, ok?
nós vamos colocar aqui, ó, equiparar, ok? Nós vamos chamar aqui de, vamos colocar um sim e vamos colocar um não. Dessa forma eu vou ter essa tabela com sim e não, vou chamar ela aqui de P equiparar. Normalmente todas as tabelas de parâmetro eu utilizo o P antes, ok? Então se eu tenho o F para fato, o D para dimensão, o P eu utilizo para tabelas de parâmetro, ok? Vou carregar essa informação, ele vai trazer para a gente aqui uma nova tabela, a gente vai verificar aqui no nosso modelo, uma tabela que ela não vai ter relação com nenhuma outra, porém eu consigo agora jogar um segmentador de dados, vou até copiar esse aqui para trazer já exatamente a mesma formatação e vou trazer aqui a função, a coluna equiparar para campo. Dessa forma eu consigo clicar em não ou em sim, ok? Vou mudar aqui o título para equiparar e a gente vai aprender mais um pouquinho agora como utilizar esse aqui de forma com que a gente vai fazer aquele fator ou não. Então o que a gente vai fazer? Quando eu não quiser equiparar, o meu fator ele tem que ser 1. Ou seja, eu tenho que considerar que o valor filtrado aqui, ok? Ele vai ter exatamente o valor que ele é. Então, quando eu multiplico por 1, o meu valor da minha medida aqui, olha, do período B, se eu multiplicar por 1, não vai dar nenhum problema, não vai mudar, ok? Então, eu multipliquei por 1, ele considera o mesmo valor aqui. Então, o que a gente vai fazer? Na nossa função, na nossa medida fator, nós vamos fazer uma pequena modificação. E a modificação é justamente verificar se eu tenho um valor filtrado nessa minha tabela P equiparar, ok? Um sim ou não, fazendo com que ele aplique essa equiparação, esse fator aqui dentro. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui agora a primeira coisa, um if, ok? Esse if, nós vamos verificar se tem apenas um valor filtrado, ok? Se não tiver, aliás, nós vamos verificar se não tem um único valor. Se não tiver, eu já vou considerar, né? Ok, vamos fazer o seguinte. Se não tiver, vamos supor que nessa situação aqui, olha, o meu usuário não marcou nenhum. Eu quero que ele considere o padrão, o sim ou não. Então, nesse caso, eu vou considerar o não para ele não equiparar, ok? Então, meu fator tem que ser 1 quando não tiver um único valor selecionado. Então, vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou recortar isso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. If, vamos colocar not has one value. Essa função retorna verdadeiro somente quando eu tenho um único valor em uma tabela, em uma coluna. Então, eu vou colocar aqui na minha coluna equiparar, ok? Se eu não tiver um único valor aqui, eu quero que o meu fator seja 1. É isso que nós estamos falando aqui, ó, fator seja 1. Caso contrário, se isso aqui tiver um único valor, eu vou ter que verificar se o valor que está selecionado é o sim ou não. Então, para isso, eu vou dar um Shift Enter aqui para quebrar de linha. Nós vamos fazer o seguinte, olha, if, um outro if agora. Nós estamos alinhando o if com o primeiro if, olha. Então, agora, eu vou alinhar esse if aqui com o if anterior. Isso aqui é o valor falso do meu fator. Então, if selected value retorna para um único valor que estiver selecionado, que no caso vai ser sim ou não. Caso não tiver um único valor, ele vai parar aqui. Se tiver um único valor, ele passa para o if. Se tiver um único valor, se esse valor selecionado, ok, do equiparar foi igual a sim, então se o selected value foi igual a sim, então a gente vai ter que retornar quem? A gente vai ter que retornar o nosso fator de comparação, que é esse fator que a gente já tinha criado aqui. Caso contrário, ok? Então a gente vai colocar aqui um sim aqui, ó, vou passar para a linha de baixo. Caso contrário, a gente vai novamente retornar o valor 1 para o não, que vai ser o valor aqui de fator. Se não é para reequiparar, ele mantém o fator 1 e assim a gente finaliza a nossa função. Vou fechar aqui, ó, vou dar um Shift Enter e fechar o parênteses do segundo if. Vou dar um Shift Enter aqui e fechar o parênteses do primeiro if, ok? Então aqui eu tenho a nossa medida criada, vou dar um Enter e a gente vai ver aqui agora o nosso fator de comparação entrando em cena. Olha, se eu não marco nenhum dos dois, ele vai considerar que não é para equiparar. Então, se eu mudo os valores aqui, ele não equipara. Se eu marco o não, ele continua não equiparando. Se eu marco o sim, ele vai equiparar os valores aí, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Se vocês gostaram, clique no botão gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de aulas como essa e a gente se encontra num próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Valeu!